muitos anos, a noite de Halloween sempre teve um ar diferente, e este ano não foi exceção. Meu amigo Alex estava organizando uma festa em sua antiga casa de família, um lugar naturalmente assustador, com seus pisos que rangiam e a iluminação fraca. As decorações eram impecáveis, teias de aranha, abóboras e uma iluminação sombria que conferia ao ambiente uma atmosfera inquietante. Mas o que realmente marcou a noite foi a presença de um convidado peculiar. As pessoas começaram a chegar, vestidas com trajes criativos, vampiros, bruxas, palhaços e até uma noiva zumbi. A música tocava baixinho no fundo, enquanto risos e conversas preenchiam o ar. Eu circulava pela festa, tomei um pouco de ponche e observava a criatividade das fantasias. Foi então que o vi. Ele estava parado em um canto, imóvel como uma estátua. Sua fantasia era estranhamente simples para uma festa de Halloween. Um terno velho, desbotado e amassado, como algo de outra época. Mas o que realmente me chamou a atenção foi sua máscara. Ela não se parecia com nenhuma máscara que eu já havia visto. Era real demais, detalhada demais, como se o rosto de alguém tivesse sido arrancado e usado como disfarce. No começo pensei que era um design inteligente. O rosto era pálido, com lábios finos e olhos escuros, mas quanto mais eu olhava, mais desconfortável eu ficava. Havia algo errado. A pele parecia viva, com uma textura bizarra. Eu esperava que ele se movesse ou piscasse, mas ele permanecia parado. As pessoas presumiam que ele fosse algum conhecido, provavelmente apenas mantendo o personagem. No entanto, conforme a noite avançava, ficou claro que havia algo muito estranho. Ele não falava, não ria, nem tocava na comida ou bebida. Permanecia naquele canto, apenas observando. Apontei para ele e falei com Alex, que deu de ombros. Provavelmente alguém pregando uma peça, disse ele, mas com um leve desconforto na voz. Vou verificar depois. À medida que a festa prosseguia, ninguém se aproximava do homem mascarado. Todos mantinham distância, sussurrando sobre o quão esquisito ele era, mas sem coragem de confrontá-lo. Horas se passaram e a festa começou a esvaziar, restando apenas alguns amigos próximos. Foi nesse momento que percebi que o homem havia se movido. Ele não estava mais no canto, agora estava perto da porta, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando algo. Meu estômago se revirou. Era sutil, mas o ar estava carregado de tensão, como se algo prestes a acontecer. Alex finalmente decidiu confrontá-lo. Ei cara, bela fantasia, mas a festa está acabando. Quem é você? Perguntou com uma voz leve, porém visivelmente desconfortável. Não houve resposta. O homem nem sequer o reconheceu. Alex tentou novamente e desta vez estendeu a mão para tirar a máscara. Foi aí que tudo mudou. No momento em que seus dedos tocaram a máscara, ele puxou a mão de volta, como se tivesse sido queimado. Está grudada! Gritou com os olhos arregalados em choque. Eu não consigo tirar. Alguns de nós correram para ajudar. Eu tentei puxar a máscara, achando que sairia facilmente, mas ela não se movia. A pele estava quente, muito quente. O pânico tomou conta. O homem mascarado não lutava contra nós, mas também não ajudava. Era como se a máscara fosse parte dele, fundida ao seu rosto. Então algo ainda mais assustador aconteceu. A mão do homem se moveu. Ele a levantou lentamente e segurou o braço de Alex com força. Alex gritou e recuou. O aperto era forte demais, anormal. Quem é você? Perguntei com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Os olhos escuros do homem apenas nos observavam através dos buracos da máscara, frios e vazios. Foi nesse momento que percebi, quem quer que estivesse sob aquela máscara não era quem pensávamos. Os outros também perceberam, porque todos recuamos com os corações batendo forte. Alex, agora pálido, olhou para mim e murmurou, precisamos sair daqui. Enquanto discutíamos o que fazer, o homem mascarado se virou e saiu pela porta, sem dizer uma única palavra. A festa de repente acabou.
todos foram embora rapidamente e a alegria da noite desapareceu. Mas algo naquela situação continuava me atormentando. Eu precisava de respostas. No dia seguinte, fiz algumas pesquisas. Eu não conseguia me livrar da sensação de que já tinha visto aquela máscara em algum lugar antes. Fui à biblioteca e comecei a procurar em recortes de jornais antigos, tentando encontrar qualquer coisa que explicasse o que havia acontecido. Foi então que encontrei. Décadas atrás, na mesma cidade onde morávamos, houve uma série de assassinatos. O assassino usava uma máscara feita da pele de suas vítimas. Ele desapareceu numa noite de Halloween e nunca foi encontrado. Os detalhes eram assustadoramente semelhantes ao que vivemos. A máscara da foto antiga, em preto e branco, era a mesma da festa. O rosto, a textura, os olhos vazios, tudo combinava. Me senti mal. Contei a Alex e juntos fomos à polícia, mas eles não acreditaram em nós. Apenas uma história de Halloween, disseram. Mas nós sabíamos o que vimos. Aquela máscara não era apenas uma fantasia, era algo muito pior. Alguns dias depois, Alex começou a agir de forma estranha. Ele parou de atender o telefone, faltou ao trabalho e não me atendeu quando fui visitá-lo. Quando finalmente o vi, ele parecia diferente. Seus olhos estavam mais escuros, seus movimentos mais lentos e deliberados. O pior de tudo, ele não falava. Era como se ele tivesse se tornado outra pessoa, usando uma máscara. Desde então, eu não o vejo mais. Mas às vezes, tarde da noite, eu penso naquela festa de Halloween, no homem mascarado, e me pergunto: será que o assassino desapareceu todos aqueles anos atrás? Ou será que ele encontrou um novo rosto para usar? A noite de Halloween sempre foi a minha favorita. É a única noite em que podemos ser algo ou alguém completamente diferente. Eu adorava sentir o frio no ar, o som das folhas secas se partindo sob meus pés e o brilho vacilante das lanternas de abóbora que lançavam sombras assustadoras. Esse ano, meus amigos e eu decidimos pegar leve. Já não éramos mais crianças, não éramos mais de casa em casa pedindo doces, mas ainda gostávamos de caminhar pelo bairro e sentir o clima assustador. Estávamos só eu, Tony, Rachel e Kyle, andando pelas ruas decoradas com teias de aranha falsas, esqueletos de plástico e morcegos de papel suspensos nas árvores. Crianças vestidas de bruxas, super-heróis e monstros corriam ao nosso redor, rindo e gritando que era Halloween. Tudo parecia perfeito. A ela não se desviou mais de 8 ou 9 anos. Estava vestida com um traje antigo, como aqueles que você veria em fotos em preto e branco do início dos anos 1900. O vestido longo e cheio de babados roçava o topo dos seus sapatos e parecia completamente fora de lugar ao lado dos trajes coloridos dos super-heróis e personagens de desenho animado. Ela também carregava uma sacola de doces feita à mão, de um bege opaco, costurada de forma irregular, bem diferente das sacolas compradas na loja que todas as outras. No início, não pensamos muito nisso. Era apenas mais uma criança, certo? Mas conforme continuávamos andando pelo bairro, notamos algo estranho. Ela estava sempre à nossa frente, não importava para onde estávamos. Chamávamos por ela, mas víamos algumas casas futuras. Paramos na frente de uma porta com a sacola envolvida, esperando por doces. A luz da varanda refletida em seu vestido claro. Ela é rápida, murmurou Tony, observando-a à distância. Como ela consegue sempre nos passar? Não fazia sentido, porque toda vez que a víamos, ela estava parada ou caminhava devagar, como se tivesse tido todo o tempo do mundo. Decidimos segui-la, não de um jeito assustador, apenas para ver para onde ela estava indo. Mas por mais que tentássemos, nunca conseguíamos alcançá-la. Ela virou uma esquina e quando chegávamos lá, ela já estava em outra casa, segurando sua sacola novamente, como se estivesse flutuando pela noite, intocada pelo tem. Talvez os pais dela estejam por perto, fora de vista, sugeriu Rachel, tentando ser lógico. Mas não havia adultos por perto, apenas uma garota no vestido antigo.
e quanto mais a observávamos, mais desconfortável eu me sentia. As outras crianças não notá-la. Elas corriam direto por ela, focadas em encher seus sacos de doces. Até mesmo os adultos que distribuíam doces tranquilamente distantes quando abriram suas portas para ela, colocavam um doce na sacola e fechavam a porta rapidamente, sem sorrisos ou palavras, como se quisessem se livrar dela o mais má. Será que ela está perdida? Perguntou Kyle, em voz baixa, como se não quisesse ouvir uma resposta. Não sei, respondi, sentindo um arrepio subir pela espinha. Algo estava errado. As ruas ficaram mais vazias, as famílias com crianças pequenas já tinham ido para casa e os adolescentes estavam em festas ou outros lugares. Mas a garota do vestido velho ainda estava lá, indo de casa em casa. Viramos em uma rua que levava ao limite do bairro, onde as casas ficavam mais espaçadas. Ela estava parada, em frente a uma casa escura, sem luzes acesas, com a sacola contínua. Ninguém atendeu a porta, e depois de um longo momento, ela se virou e começou a andar novamente. Vamos para casa, disse Tony, sua voz cheia de inquietação. Isso está ficando estranho. Mas eu não consegui ignorar aquela sensação de que algo estava muito errado. Eu quero saber quem ela é, disse eu, uma curiosidade superando o medo. Continuamos a segui-la, mantendo uma distância segura, caso ela nos perceba. Se é que ela poderia nos notar. Comecei a sentir que estávamos perseguindo algo que não pertencia. Eventualmente ela virou em uma estrada longa na periferia da cidade. Era uma estrada que ninguém mais usava, conduzindo um pequeno trecho de floresta. Paramos na esquina, observando-a desaparecer na escuridão. Vamos segui-la até a floresta? Perguntou Rachel, com a voz trêmula. Não sei, respondi, embora parte de mim quisesse. Antes que pudéssemos decidir, um carro parou ao nosso lado. Era um homem velho, alguém que já tinha visto pelo bairro antes. Ele abaixou o vidro, nos olhando com olhos cansados e preocupados. Vocês não deveriam estar aqui, disse ele. Está tarde, e essa estrada, bem, não é seguro. Vimos uma garota, eu disse, apontando para a estrada. Ela, o rosto do homem ficou pálido, seus olhos se arregalaram. Uma garota? Ela estava usando um vestido velho? Sim, respondeu Kyle, sua voz trêmula. O velho suspirou, passando a mão no rosto. Vocês não vão encontrá-la, disse ele baixinho. Aquela garota, ela morreu anos atrás. Um acidente de carro nesta estrada na noite de Halloween. Nunca encontrei o corpo dela, mas as pessoas dizem que, às vezes, ainda vêm pedindo doces, como se estivessem tentando encontrar. Ficamos paralisados, o coração batendo forte no peito. É melhor vocês irem para casa agora, disse o homem suavemente. Deixem-na sem questionar. Nos viramos e voltamos para o bairro, apavorados demais para olhar por cima dos ombros. A garota do vestido velho foi engolida pela noite, para sempre vagando, pedindo doces. Nunca mais a vi. Mas todo Halloween eu me perguntei se ela ainda está lá, esperando que alguém me ajude a encontrar o caminho de volta. Antes de começarmos a próxima história, se esta é a sua primeira vez aqui, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas histórias assustadoras. Precisamos do seu apoio. Compartilhe essas histórias com seus amigos e familiares. Obrigado. No início dos anos 1990, eu trabalhava como garçonete em um pequeno restaurante enquanto estudava para obter meu diploma técnico em negócios. Não era o emprego mais emocionante e o salário era baixo, apenas $7,25 por hora, mas era o suficiente para sobreviver. E acabei fazendo alguns amigos. No entanto, houve uma noite, durante o meu tempo lá, que jamais esquecerei. Foi uma noite que ficou gravada na minha memória. Era uma noite como qualquer outra. O restaurante estava cheio com a típica mistura de famílias, casais e clientes habituais. Eu seguia minha rotina, como de costume. Mas então algo aconteceu, algo que eu jamais poderia prever. Uma família entrou, um homem e uma mulher, ambos com aparência desleixada,
acompanhados de uma adolescente. Havia algo de estranho neles, algo que chamou minha atenção, mas que eu não conseguia identificar. Pareciam deslocados, como se não pertencessem àquele lugar. Mesmo assim, não pensei muito a respeito e os acomodei em uma mesa. Entreguei os cardápios e continuei com meu trabalho. Alguns minutos depois, a garota deixou o garfo cair no chão. Fui até lá para pegá-lo, um gesto simples. Quando o devolvi, ela segurou minha mão, com firmeza. Não foi um toque casual, foi intencional. O aperto dela era estranho, forte, mas ao mesmo tempo nervoso. Ainda assim, ignorei. A noite estava movimentada e eu tinha outras mesas para atender. Pouco tempo depois, passei pela mesa deles novamente, e mais uma vez a garota deixou o garfo cair. Dessa vez, eu estava mais atenta. Abaixei-me para pegá-lo, e quando o devolvi, ela apertou minha mão novamente, ainda mais forte do que antes, quase como se estivesse tentando me passar uma mensagem. Comecei a me sentir desconfortável, mas ainda não sabia o que fazer. Como poderia ter certeza de que aquilo significava algo? Talvez ela estivesse apenas nervosa, pensei. Mas aquilo se repetiu mais 2 vezes. A cada vez que a garota deixava o garfo cair, ela apertava minha mão com mais intensidade. Agora estava claro, não era coincidência. Ela estava tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender o que. Por fim, a família terminou a refeição e foi embora. Assisti enquanto saíam, ainda com a sensação de que algo estava errado, mas sem saber o que era. Depois que eles partiram, fui até a mesa deles para limpar. Quando comecei a recolher os pratos, notei um guardanapo enfiado debaixo de um deles. Havia algo escrito nele: "Me ajude, chame a polícia." Meu coração quase parou. Olhei para aquelas palavras, minha mente a mil. Aquela garota estava tentando me avisar o tempo todo e eu não percebi. Fui lenta demais para entender, insegura demais para agir. A compreensão me atingiu como uma onda de culpa e medo. Aquela menina estava em perigo e eu não fiz nada para ajudá-la. Por dias, não consegui parar de pensar nela. Repeti o encontro várias vezes em minha cabeça, tentando descobrir o que eu poderia ter feito de diferente. Quanto mais pensava nisso, mais percebia o quanto a garota me parecia familiar. Havia algo em seu rosto, nos seus olhos, que eu não conseguia esquecer. Foi então que me ocorreu. Eu já tinha visto aquele rosto antes. A menina do restaurante parecia muito com uma garota desaparecida que eu tinha visto no noticiário. Seu nome era Antoinette Caiedito, uma garota que havia desaparecido anos antes, levada de casa quando tinha apenas 9 anos. Quanto mais pensava nisso, mais convencida eu ficava de que a garota que eu vi naquela noite era Antoinette. Era uma sensação horrível, perceber que eu estive tão perto dela, e ainda assim, não fiz nada para ajudá-la. A culpa me corroía. Se eu tivesse a reconhecido antes, se tivesse agido quando ela deixou cair o primeiro garfo, talvez eu pudesse tê-la salvado. Talvez eu pudesse ter evitado algo terrível que estava acontecendo com ela. Comecei a investigar o caso por conta própria, tentando aprender tudo o que podia. A mãe de Antoinette, Penny, sempre me pareceu estranha. Ela não parecia uma mãe enlutada, desesperada para encontrar sua filha. Havia algo de errado com ela. Algumas pessoas até suspeitavam que Penny tivesse vendido Antoinette, que ela poderia estar envolvida no desaparecimento. Não sei se isso é verdade, mas pensar nessa possibilidade me deixa enojada. Como uma mãe poderia fazer algo tão horrível? Como alguém pode deixar que algo tão terrível aconteça com seu próprio filho? Quanto mais eu refletia sobre o caso, mais tudo parecia horrível demais para ser real. Mas a realidade estava ali, me encarando. Eu tinha visto Antoinette viva, todos aqueles anos depois de seu desaparecimento, e não fiz nada para ajudá-la. Antoinette nunca foi encontrada. Ela ainda está listada como desaparecida, mas a verdade é que ninguém sabe se ela está viva ou morta. O caso permanece sem solução, e tudo o que posso fazer é esperar que, onde quer que ela esteja, tenha encontrado alguma paz. Aquela noite ainda me assombra. Muitas vezes penso na menina com o garfo, a menina que tentou, de todas as formas, me passar uma mensagem. Passei a maior parte da minha vida como motorista de caminhão.
As longas estradas, o constante ronco do motor e o isolamento já faziam parte de mim. Dirigir à noite era apenas mais uma parte do trabalho, e eu gostava da tranquilidade que ela oferecia. As estradas desertas, o silêncio absoluto, o luar iluminando o asfalto à frente. Mas por outro lado, também havia algo de solitário, algo que se aproximava lentamente quando você se via a centenas de quilômetros de tudo o que era familiar. Nesse estado, você começa a notar cada som, cada sombra, cada pequeno movimento no canto do olho. Foi assim naquela noite, quando o encontrei. Era uma rota comum, dirigindo por estradas secundárias em uma cidade pequena, a caminho do meu destino. Já passava da meia-noite, e o rádio em volume baixo soltava um chiado intercalado por músicas country, preenchendo a cabine. Eu já estava na estrada há horas, e o frio da noite era daquele tipo que penetra os ossos, fazendo você tremer, mesmo com o aquecedor ligado. Ao fazer uma curva, meus faróis captaram algo à frente. Uma figura parada na beira da estrada, com o braço levantado, pedindo carona. Eu nunca fui de dar carona a estranhos, especialmente àquela hora. Mas havia algo nele, talvez o desespero no jeito como acenava, ou o fato de estar congelando lá fora, que me fez reduzir a velocidade. Parei ao lado dele e ele se aproximou rapidamente da minha porta. Ele parecia normal, um homem de uns 30 anos, usando uma jaqueta grossa e um gorro. Seu rosto estava em sombras, mas ele sorriu e disse: "Obrigado por parar, cara. Estou aqui há horas. Meu carro quebrou uns quilômetros atrás." Hesitei. Meus instintos me diziam para seguir em frente, mas, contra meu melhor julgamento, destranquei a porta do passageiro. Ele entrou e seguimos estrada. O motor rugiu e o silêncio tomou conta da cabine por alguns minutos. Mantive meus olhos na estrada, tentando ignorar o fato de que havia um estranho sentado ao meu lado. "Então você é motorista de caminhão, né?" Ele quebrou o silêncio. Sua voz era calma, até demais para alguém que supostamente estava preso na beira da estrada. "Sim", respondi secamente, tentando manter as respostas curtas. "O que você está carregando?" ele perguntou. "Suprimentos", respondi, sem sentir necessidade de dar mais detalhes. Ele assentiu, mas não disse mais nada. No entanto, eu podia sentir seus olhos sobre mim. Sempre que olhava de relance, ele estava me observando. Algo não parecia certo, e o ar dentro da cabine ficou pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. Tentei me concentrar na estrada, ignorando a tensão crescente. Depois de uns 10 minutos de silêncio desconfortável, ele se mexeu no banco e disse lentamente: "Sabe, eu poderia usar um pouco de dinheiro." Franzi a testa, pego de surpresa pela súbita solicitação. "O quê?" "Dinheiro", ele repetiu, com a voz mais baixa e ameaçadora. "Eu preciso de algum para consertar meu carro ou algo assim." Balancei a cabeça. "Não carrego dinheiro comigo." O comportamento dele mudou instantaneamente. A calma desapareceu, substituída por algo muito mais sombrio. Ele enfiou a mão no casaco e, antes que eu pudesse reagir, puxou uma faca. A lâmina brilhou à luz fraca do painel. "Eu não estava pedindo", ele rosnou, os olhos fixos em mim. Meu coração disparou e eu apertei o volante com mais força. Tentei manter a voz firme, embora o medo já estivesse tomando conta de mim. "Eu já disse, não tenho dinheiro", repeti. Ele se inclinou, com a faca a poucos centímetros de mim. "Me dê sua carteira, seu telefone, qualquer coisa", ele exigiu. "Eu não me importo com o que tem, mas você vai me dar." Não havia muito tempo para pensar. Eu sabia que se entregasse algo, ele não pararia por aí. Ele iria querer mais. E eu não estava disposto a descobrir o quão longe ele estava disposto a ir. Minha mente corria em busca de uma solução. "Não vou te dar nada", falei, com a voz mais firme, apesar do pânico. Foi aí que ele perdeu a cabeça. Avançou contra mim com a faca e eu mal consegui desviar o caminhão a tempo de evitar o golpe. O veículo balançou violentamente e ouvi os pneus cantando enquanto eu lutava para manter o controle. Estávamos no meio do nada, sem luzes, sem outros carros, só nós dois na escuridão. Ele atacou novamente, e desta vez a lâmina rasgou meu braço.
A dor foi intensa, mas eu não soltei o volante. Pisei mais fundo no acelerador, o caminhão avançando em alta velocidade. Quando ele tentou me esfaquear de novo, já estava preparado. Tomei uma decisão rápida, pisei no freio com força. O caminhão parou bruscamente e o impacto lançou o homem contra o painel. Sua cabeça bateu com um som seco e ele deixou cair a faca. Não esperei para ver o que aconteceria. Abri a porta e pulei, caindo na estrada, segurando meu braço ensanguentado. Não lembro quanto tempo corri. O ar gelado cortava minha pele e a dor no braço latejava a cada passo. Eventualmente, avistei faróis à distância e acenei freneticamente. Um carro parou e a motorista, uma senhora idosa, foi rápida em ajudar. A polícia chegou logo depois. Encontraram o homem ainda inconsciente no caminhão. Ele tinha um histórico de pequenos crimes, mas parecia que as coisas haviam piorado. Levaram-no sob custódia e eu fui levado ao hospital. Tive sorte. O corte no meu braço não era profundo e, além de alguns hematomas, eu estava bem. Mas aquele incidente mudou algo em mim. As estradas que antes pareciam pacíficas, agora pareciam perigosas. A solidão que antes eu apreciava, agora parecia uma armadilha. Isso aconteceu durante meu primeiro ano na Universidade Rutger, na primavera de 2022. Naquele semestre, eu estava estudando no exterior, em Roma, Itália. Eu aguardava por meses essa experiência, imaginando que faria amigos para a vida toda e desfrutaria da magia da cidade. No entanto, o tempo que passei lá acabou sendo muito diferente do que eu esperava. Não fiz amigos e também não gostei muito das minhas aulas. Mas o verdadeiro motivo pelo qual Roma deixou um gosto amargo em minha boca foi um incidente que estou prestes a compartilhar. Era uma terça-feira comum. Minha última aula terminou por volta das 17h30. O sol estava começando a se pôr e eu fiquei exausto após um longo dia. Peguei o trem de volta para o meu apartamento, como fazia todos os dias. Lembro-me de estar parado ali, distraído, observando a paisagem passar borrada pela janela. As 3 primeiras paradas ocorreram sem problemas. Pessoas entravam, outras saíam, e eu mal prestava atenção. Eu só queria voltar para casa. E quando desci na 4ª parada, tudo mudou num instante. Eu havia dado apenas alguns passos quando vi um homem vindo em minha direção. À primeira vista, ele não parecia ameaçador, apenas mais um homem comum na multidão. Mas de repente, ele estava bem na minha frente e, sem aviso, me deu um soco forte na virilha. Dobrei-me de dor e choque, mal conseguindo processar o que havia acabado de acontecer. Antes que eu pudesse reagir, ele enfiou a mão no meu bolso, pegou a carteira e saiu correndo. Ainda curvado, tentando recuperar o fôlego, fui tomado por uma onda de raiva. Eu não poderia deixar aquele homem simplesmente fugir com minha carteira. Ignorei a dor e corri atrás dele. A estação estava cheia, mas eu consegui vê-lo zigue-zagueando entre as pessoas na direção à saída. Por sorte, ele não era rápido, e eu estava me aproximando rapidamente. Gritei para ele parar, mas ele não deu ouvidos. Movido pela adrenalina, corri mais rápido e quando estava bem atrás dele, o derrubei no chão. Nós caímos com força no pavimento. Sem pensar 2 vezes, comecei a socá-lo. Meu coração estava disparado e minha raiva tomou conta de mim. Recuperei minha carteira do bolso dele e saí correndo dali antes que ele tivesse a chance de se levantar. Quando finalmente cheguei em casa e bati a porta atrás de mim, senti meu corpo relaxar. Estava sem fôlego, suado e ainda em choque com o que havia acabado de acontecer. Bebi um copo d'água e eu joguei na cama. Meu corpo doía, mas eu pensei que a pior parte já havia passado. Cochilei por cerca de 30 minutos, tentando dissipar o estresse. Quando acordei, sinta-me um pouco melhor e decida fazer o jantar. Enquanto comia, relembrava tudo o que havia acontecido. Questionava-me se fiz a coisa certa ao perseguir o homem. Talvez eu devesse tê-lo deixado ir, mas o que estava feito, estava feito. Fiquei feliz por ter minha carteira de volta.
No entanto, quando estava terminando minha refeição, ouvi batidas fortes na porta. Meu coração acelerou. Em seguida, ouvi alguém gritando: "Polícia!" Meu estômago revirou. Por que a polícia estaria batendo? Abri cautelosamente e do outro lado havia 3 policiais com expressões sérias. Sem perder tempo, eles me disseram que eu estava sendo preso por agressão e assédio sexual. Fiquei atônito. Tentei explicar que só havia perseguido o homem que roubou minha carteira, mas eles não queriam ouvir. Fui algemado e levado à delegacia. Ao chegar lá, não posso acreditar no que via. O homem que me assaltou estava lá, ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ele apontou para mim e disse à polícia que eu havia atacado sua irmã. Afirmou que me agrediu, e quando me alcançou, eu o agredi. Fiquei sem palavras. Parecia que o chão estava sendo puxado debaixo de mim. Expliquei aos policiais que fui uma vítima, que fui assaltado e não conhecia a mulher. No entanto, eles não acreditaram em mim. Perguntaram à mulher se a história do homem era verdadeira, e para meu choque completo, ela confirmou. Eu estava atordoado, tentando manter a calma enquanto minha mente girava. Como isso estava acontecendo? Liguei para meus pais, que ficou tão chocado quanto eu. Prometeram voar para Roma imediatamente para me apoiar. Enquanto isso, fui colocado em uma cela para guardar os dados do julgamento, que seria dali por 3 dias. Aqueles 3 dias pareceram uma eternidade. Eu não consigo dormir, comer ou sequer pensar. Quando o dia do julgamento chegou, meus pais chegaram algumas horas antes. Ver meus pais me deu algum conforto, mas eu ainda estava apavorado com o que poderia acontecer. Fui levado algemado ao tribunal. Ao ver minha mãe chorando na primeira fila, meu coração se partiu. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Quando me senti na mesa do réu, notei alguém conhecido no banco das testemunhas. Era um homem que estava no mesmo trem na noite em que fui assaltado. O julgamento começou e a mulher manteve sua história, alegando que eu a segui até em casa, forcei minha entrada e a agredi. Ela afirmou que seu irmão me pegou e que eu o ataquei quando ele tentou me impedir. Quando chegou minha vez de falar, contei ao tribunal exatamente o que havia acontecido. Eu temia que ninguém acreditasse em mim, mas então a testemunha falou. Ele disse ao juiz que havia visto tudo, que eu havia sido assaltado no trem e que estava apenas tentando recuperar minha carteira. Depois do que pareceram horas de deliberação, o juiz tomou sua decisão. Fui considerado inocente. Quase desmaiei de rompimento. Meus pais e eu nos abraçamos fortemente do lado de fora do tribunal, todos em lágrimas. Embora os irmãos não tenham sido presos por suas falsas acusações, foram multados pesadamente por suas mentiras. Foi um pequeno consolo, mas eu estava grato por estar livre. Desde então nunca mais voltei a Roma e não pretendo voltar. Agora, como veterano dessa experiência, compartilho minha história como um alerta para qualquer um que esteja estudando no exterior. Tome cuidado, preste atenção ao seu redor. Se alguém os assaltar, pense 2 vezes antes de perseguir. Você nunca sabe como as coisas podem piorar e pode acabar muito pior do que o que aconteceu comigo.